Fala galera, eu sou o professor Mário F., professor de matemática do Colégio e Curso Oficina do Estudante, e nesse vídeo eu vou dar uma dica para vocês sobre complexos e como nós podemos muitas vezes olhar para as alternativas no auxílio da resolução. Roda a vinheta. Bom pessoal, para a gente conversar um pouquinho sobre complexos e como a gente consegue olhar para as alternativas e tirar algumas conclusões sobre a questão, eu selecionei uma questão de 2015 da VUNESP. O enunciado é o seguinte: sabes que 1 é raiz de multiplicidade 3 da equação x à quinta menos 3x à quarta mais 4x cubo menos 4x quadrado mais 3x menos 1 igual a zero. As outras raízes dessa equação em C, nos complexos, são. E aqui estão as alternativas. Para resolver essa questão, nós vamos fazer uma única conta, mas para isso, claro, a gente precisa de alguns pré-requisitos do conceito de complexos. O primeiro deles diz para a gente que é o teorema das raízes complexas, diz para a gente que se um número complexo é raiz de uma equação polinomial, o seu conjugado também será. Um número complexo ele é composto de duas partes, parte real e mais parte imaginária, como por exemplo aqui 1 menos i, 1 mais i, e o conjugado de número complexo consiste na troca do sinal da parte imaginária, como acontece aqui na letra E. Nós temos a troca do sinal da parte imaginária, que é o númerozinho que acompanha a unidade imaginária, o i. Nessa perspectiva, a letra E parece uma boa alternativa, a letra C também nos parece uma boa alternativa, já que temos a troca do sinal da parte imaginária. Porém, a letra A já vai ser eliminada, uma vez que se menos 1 menos i é raiz dessa equação polinomial, menos 1 mais i deveria ser raiz, e não 1 mais i. Então, nessa, nós já conseguimos eliminar a letra A. Continuando, multiplicidade de uma raiz, meus caros. Multiplicidade de uma raiz indica para a gente quantas vezes aquele número complexo é raiz do polinômio. No enunciado, ele disse para a gente que 1 é raiz de multiplicidade 3, ou seja, essa equação polinomial admite 3 raízes complexas iguais a 1. Lembrando que todo número real também é um número complexo. E na letra D, nós temos o 1 aparecendo mais uma vez como raiz dessa equação polinomial. Ou seja, esse item D contradiz o enunciado, uma vez que eu teria mais uma raiz unitária, o que faz com que a raiz 1 fosse raiz de multiplicidade 4 dessa equação. E ele quer as outras raízes dela. Nessa perspectiva, então, nós também já conseguimos eliminar a alternativa D. O terceiro ponto é lembrar que o número de raízes de uma equação polinomial, de um polinômio, é igual ao grau desse polinômio. Então, quando eu tenho um polinômio de grau 5, eu terei a equação polinomial com 5 raízes. Ele já nos deu 3 raízes, no caso, são iguais e igual a 1, e a letra B de bola nos dá aqui uma única raiz. Ele quer as outras duas raízes. Apesar de termos aqui um cara ao quadrado, que pode ali parecer, são 2 iguais, não é o caso. 1 menos i ao quadrado, após o desenvolvimento do produto notável, se torna apenas um número. Ou seja, ele está me fornecendo apenas mais uma raiz. Essa raiz vai ser complexa, que exigiria, então, o seu conjugado também como raiz. Nessa perspectiva, a letra B, que nos oferece apenas uma raiz, também pode ser eliminada. Com isso, nós chegamos, então, apenas a duas alternativas possíveis, aquelas iniciais que nós vimos que o teorema das raízes complexas satisfez, que são as letras C e E. A partir daí, para a gente determinar então qual é a alternativa correta, nós lembramos que se P de alfa, P de um número complexo é igual a zero, significa que alfa é a raiz do polinômio. Isso é uma relação entre o teorema de D'Alembert e o teorema do resto, que em outras palavras quer dizer o quê? Se eu pego o valor numérico complexo e substituo o valor de x por esse valor numérico e o resultado é zero, é porque esse valor numérico é a raiz do polinômio. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos tomar ou menos i ou i, para ver, substituindo na equação polinomial se nós encontraremos o zero, ou 1 menos i ou 1 mais i, para substituir aqui e determinar se esse valor dá zero. O mais fácil, claro, vai ser substituir o menos i ou mais i, uma vez que 1 menos i à quinta, 1 menos i à quarta se torna bem inviável. Então, nós vamos testar o i como raiz dessa equação polinomial, substituindo o seu valor na variável x. Se encontrarmos zero, i é raiz, menos i, pelo teorema das raízes complexas, também será, com certeza teremos a letra C. Se i não for raiz, ou seja, se ao substituir o valor não der zero, com certeza i menos i não será raiz, e por exclusão temos a letra E como a alternativa correta. Então agora, para fechar, nós calculamos então
a substituição de x por i e trabalhamos a potenciação de i. Então, nós teremos i à quinta, menos 13i à quarta, mais 4 vezes i ao cubo, menos 4 vezes i quadrado, mais 3 vezes i menos 1, e queremos saber quanto isso vai dar. As potências de i, elas são trabalhadas a partir da definição da unidade imaginária, que, vamos lembrar, é i quadrado igual a menos 1. E aí nós trabalhamos potenciação nesse processo. Então, por exemplo, i à quarta pode ser pensado como i ao quadrado, ou seja, i à quarta vale 1. Se i à quarta vale 1, i à quinta é i vezes i à quarta, é i vezes 1, que é i. I ao cubo é i quadrado vezes i, então eu terei menos 1 vezes i, menos i, logo, mais 4 vezes menos i. I quadrado, por definição, é menos 1, então nós temos menos 4 que multiplica menos 1. O i é a nossa unidade imaginária, nós copiamos, menos 1. Vamos ver quanto isso vai dar. I menos 3, mais 4 vezes menos i, menos 4i, menos 4 vezes menos 1, mais 4, mais 3i menos 1. E repare que isso vai dar i menos 4i menos 3i mais 3i, 0, menos 3 mais 4, 1, 1 menos 1, 0. Portanto, nós temos que i é raiz dessa equação, e se i é raiz, pelo teorema das raízes complexas, seu conjugado também é. Logo, a alternativa correta para a questão é a letrinha C. É isso aí, pessoal. Obrigado por terem assistido o vídeo. Espero que vocês tenham curtido e não deixem de assistir os outros vídeos aí do nosso canal. Valeu, até a próxima.